o rito da programação, né, estabelecemos intervenções de 3 minutos e, logicamente, com tréplica, onde as pessoas não ficassem inibidas de colocar as suas posições. Tivemos o auxílio da doutora Sara Damasio, que também tirou algumas dúvidas nas questões jurídicas, né? O grupo foi composto por agentes comunitários de São Bernardo, Santos, Francisco Morato, e também alguns agentes da capital. Ressalto que o grupo foi de excelente qualidade, com intervenções profundas, intervenções qualificadas, e peço que isto não termine nesse congresso, que esse congresso se torne permanente no quesito de incitar as pessoas a debaterem, as pessoas a se aprimorarem na questão do exercício das leis nos seus locais de trabalho. Então, é essa a mensagem que a gente queria deixar. Como não teve um eixo, os temas se iniciaram os livres, embora a gente tinha aqui uma apostila de consulta, a gente começou tratando primeiro da 11.350, né? E houve uma intervenção, eu não vou aqui citar nomes, porque muitas vezes não interessa o autor, e sim a obra, e a obra que esse grupo constituiu, eu acho que ela vai qualificar muito a sistematização dos documentos. Houve um questionamento, porque muitos municípios hoje, eles não aplicam a 11.350 e não fazem a efetivação, deixando muitos agentes com as famosas contratadas, OS. Então, como toda lei no Brasil, infelizmente, na hora dos seus legisladores construí-las, e muitas vezes eles não ouvem as bases, a lei tem a brecha. E a gente identificou a brecha entre o artigo 2 e o artigo 16, que tem a sua contradição. Artigo 2, diz que nós somos funcionários do Sistema Único de Saúde, tranquilo, só que vem lá, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes ou órgão, entidade da administração direta, são os estatutários, né? São as prefeituras que contratam, autárquica, a gente tem experiência de autarquia, como em São Caetano tem a FUMUSA, que contrata os agentes comunitários, e fundacional. Está aqui a brecha, né? E ele entra em contradição exatamente com o artigo 16, que vem lá: fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia, salvo hipótese em combate a surtos endêmicos na forma da lei aplicável. Está aqui a brecha, aonde as prefeituras, né, formam seus escusos acordos com a AS, Organização de Saúde, né? A gente permeou o debate e não tomou uma posição oficial do grupo ainda, porque esse assunto tem muita profundidade a ser debatido. Mas o grupo, pelo que a gente constatou, defende uma posição hoje que todos os agentes, inclusive o Comitê de Desprecarização do SUS, fala isso, né? Hoje a gente tem uma saúde precarizada, né? E todos os outros profissionais, e foi colocado também a mobilização do sindicato dos médicos, defende imediatamente a interrupção dos contratos com as OS, né? Porque a gente vira e mexe na mídia as várias irregularidades cometidas com questão de contratação, com questão de superfaturamento de preço, e principalmente a não aplicação dos direitos, né? A gente que tem a nossa convenção coletiva, nos 645 municípios do estado, a gente tem diferentes, né, contrariedades em aplicação às convenções coletivas. Foi citado também que o Ministério Público, já tomando frente disso, ele indica que o governo do Estado de São Paulo, cancele os contratos com organizações sociais de saúde ou mesmo ONGs, né, que a gente praticamente toda semana assiste um escândalo envolvendo a saúde e seus desvios de verba. Nessa questão, o grupo propôs o seguinte: a Lei 11.350, e a gente voltando para as nossas bases, a gente vai ver isso, pouquíssimos agentes têm conhecimento dela na íntegra. Então o grupo propôs 3 fases aqui para a gente lançar, como teve em 2013, a campanha de aplicação da Lei 11.350. A primeira delas, que o sindicato faça pequenos livretos
aqueles que muitas categorias têm, e aonde está ali os seus direitos, para a gente distribuir nas bases. Essa é a etapa da divulgação. E que a gente também coloque que o site disponibilize essa lei. Né? Quem acessar o site, a gente vai ter nele lá a lei 11.350 na forma digital. Essa é a parte da divulgação. A questão da interpretação, e a gente vê que tem a brecha aqui entre o artigo 2 e o artigo 16, é fazer o esclarecimento da interpretação. E aí cabe a nós, diretores, representantes, na base, fazer essa interpretação para que cada agente de saúde no Estado de São Paulo se aproprie da lei e, desta forma, ele vai saber exigir seus direitos e não ser manipulado por nenhum cargo de chefia, gerente, enfermeiro, etc. E a terceira etapa é exatamente a aplicação. Acionar os jurídicos do nosso sindicato, né, para que se aplique e não deixe esses agentes de forma precária como vínculo empregatício no seu local de trabalho. E sugiro como proposta que o ano de 2013, lógico que a gente vai ter outras demandas, mas seja efetivamente o ano de aplicação da Lei 11.350 nos municípios que a gente tem. Também colocamos que isso é uma herança, né? A gente teve duas divisões. Primeiro, a questão do vínculo estatutário, os dois regimes, estatutário e seletismo no serviço público, e isso também é uma herança, né, negativa do governo Fernando Henrique, que abriu porta para a instituição dessas organizações sociais de saúde. Então, na questão 11.350, o grupo fechou essa posição. Trabalhar em duas etapas: a divulgação, a interpretação, que é a discussão na base, e que o jurídico do sindicato trabalhe realmente na efetivação da Lei 11.350. O grupo, eu sei que o tempo é curto, a gente ficaria aqui até meio-dia, porque são realmente intervenções de muita qualidade que vai apontar o eixo para a gente trabalhar o ano que vem. Então, nós colocamos a luta pelo piso salarial nacional, que até então vinha sendo chamada pela CONAX, e junto com o piso nacional, eu acho que a gente tem que participar dessa luta, o síndico comunitário tem que ser protagonista, e aproveitar o ensejo que hoje a gente tem presença dos companheiros de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que a gente impulsione essa luta. A gente vê que a CONAX perdeu força, a gente respeita o trabalho que foi feito até aqui, a gente não pode desmerecer o trabalho que outro fez, mas está na hora desses sindicatos assumirem essa luta no Congresso Nacional. A gente já tem lá dentro da Lei 11.350, combinado com a emenda 51, o que muitos colocados aqui, eu acho que a gente tem que pensar em nível nacional, é o plano de carreira. O plano de carreira, na minha opinião, ele não pode ser municipal nem estadual. Eu acho que a gente tem similitudes para que tanto a lei do piso, juntamente com o plano de carreira, ele seja aprovado e realmente se tornado lei para que a gente possa trabalhar. Agora a gente tem muitas particularidades e muitas profissões para a gente desenvolver, logicamente, esse plano de carreira. Mas, a meu entender, ele tem que estar vinculado com a luta nacional e chamar os companheiros de outros estados para a gente construir esse plano de carreira que tanto nos faz falta e tanto precariza a nossa atuação. Porque hoje a gente só tem as atribuições que o DAB, o Ministério de Saúde, nos oferece. E a gente acha, e realmente isso é muito pouco, a Lei 11.350, ela deu essa esperança que fosse construído um plano de carreira depois da sua publicação em 2003, a gente já está em 2012, a gente ainda não construiu isso. Mas isso é uma tarefa nacional. Eu acho que o São Paulo tem que participar dessa história e está contribuindo decisivamente na construção desse piso e desse plano de carreira. E aí a gente colocou que desde 4 de outubro a gente não tem nenhuma notícia tanto da Comissão de Seguridade Social, também da Comissão Especial que estava tratando desse assunto. Então eu acho que em janeiro de 2013 a gente também tem que pautar isso dentro do nosso sindicato, com os sindicatos aqui presentes, para a gente estar contribuindo nessa luta, né? Também houve dúvida da questão se o SS é uma profissão, a gente colocou que